Salve as-vindas para o nosso encontro. Alma minha, diz aí. Você pode também já avisar a turma que já estamos aqui. Estou aguardando o Fernando chegar e nós vamos começar o nosso papo, nossa conversa, sempre às segundas, às 15 horas. E essas segundas às 15 horas, elas foram reservadas exatamente para a gente poder falar sobre, eu conversar e bater papo com cuidadores e cuidadoras do coração, gente que de forma muito especial, gente com vocação para cuidar do coração e também com formação para isso. Então, os terapeutas, os psicólogos, psicólogas, psicanalistas, psiquiatras que eu conheço, que são os humanos que eu conheço, eu procuro, e graças a Deus eu conheço um bocado desses caras aqui, de tudo cara bom, sabe? Isso aí, modéstias às favas. Então, assim, é um prazer poder hoje estar recebendo o Fernando, mas é um encontro nosso com uma coisa que eu pensei e a gente já tinha começado nos sábados. O Fernando, inclusive, participou de um desses encontros no sábado. Aí eu falei assim, não, vamos começar às segundas-feiras às 15 horas e com esse nome para a live. Alma minha, diz aí. Ou diz aí, alma minha. E tem a ver com um texto do salmista, que está no Salmo 42 e no 43 também. E eu gosto demais do jeito que o Eugene Peterson escreveu esse texto aqui. Por que está deprimida minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Que delícia esse Eugene Peterson, não é brincadeira não, né? Fernando Oliveira, meu brother, meu camarada querido. E aí, Levi. mano? Ô, Levi, que alegria estar aqui, viu? Com você. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar com você já há tantos anos. É verdade. É verdade, já Tantos faz anos de tempo. caminhada. Pois é, pois é. E olha que nós estamos aqui, Fernando, queridão. Estamos aqui com Esther, com Carlinhos. Eu me sinto como que é um leão numa cova de Daniéis. Muito boa, muito boa. Muito boa, muito boa. E é verdade. Esses camaradas são queridos, né? Não, São muito. A Esther, putz, a Esther, mano, que pastora, que mulher, que profissional. E o Carlinhos, o Carlinhos, ele, um camarada que eu conheço Tá também há aqui, séculos, tá aqui, e é séculos, aqui. seculorum que eu conheço Carlinhos, mas também um baita de um camarada querido, profissional, poxa, que delícia isso. Ele Muito virá, bom. o Carlinhos, ele tá agendado aí para um desses dias, não sei nem se é segunda-feira que vem, depois eu vou É, conferir, que legal. mas Carlinhos está na área, virá também, claro que estará aqui com a gente, Gente batendo boa, papo. gente boa. Palmeirense, Pois gente eu acho boa. que essa parte aí é aquilo que mostra a realidade, né? A gente tem que orar mais pelos amigos. Temos, né? Os amigos não são perfeitos, Levi. É verdade. E a boa amizade é isso, né? Reconhecer a É, imperfeição dos amigos e acolhê-los assim mesmo. Então a gente vai isso, seguindo, isso vamos mesmo. seguindo. Isso mesmo. Agora, Fernando, meu querido Fernando, hoje o nosso papo é um papo que eu peço licença, eu sei que todos nós, mas eu peço licença para dizer que é um papo, é um assunto que eu até acho que conheço bem, porque quando diz que acho que conheço bem já é um auto-engano. Então, hoje falando sobre Pois os, é, os os descaminhos do descaminhos, que engano. auto-engano. Então, Pois vamos é. lá. Como é que você começa esse papo aí? Vamos começar a trocar essa ideia. Como é que é isso? Olha, eu começo por esse salmo que você começou, Levi, né? E que o Peterson traduziu de uma forma tão interessante para esse nosso tempo.
Mas que lá no original tem essa coisa, né? Porque estás abatido a minha alma. Mas essas conversas que o salmista, e são vários, né? Vários salmos, eles trazem esse diálogo entre o salmista com a própria alma, ou seja, o salmista Isso. consigo mesmo, o salmista com com o seu interior, com o seu coração. Eu começo por aí, porque eu acho que esse é um bom exercício para resistir aos laços do auto-engano, ao qual todos nós somos assim facilmente seduzidos, né? Nós temos uma capacidade muito grande de nos enganarmos a nós mesmos, né? De mentirmos para nós mesmos, de nós não sermos honestos para conosco, né? Cada um de nós. Então, essa fala, esse diálogo, né? Que representa, de certa maneira, olhar para si e identificar o que é que está acontecendo. Eu gosto muito dos Salmos porque eles têm uma riqueza disso, né, Levi? De poder olhar para dentro e tentar identificar o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo, né? Porque geralmente eu faço esse olhar muito mais crítico e com base no comportamento visível na vida dos outros. Né? Porque fica evidente, mas eu não consigo saber o que se passa lá dentro. O meu julgamento que eu faço de uma outra pessoa é com base naquilo que eu estou vendo. Agora é interessante que o julgamento que eu sou capaz de fazer acerca de mim mesmo, eu sou capaz, mas nem sempre faço de forma coerente, mas ele é assim, olhar para o meu próprio interior, para a subjetividade que é minha, né? Então, essa oração do salmista, e tem outras, né? Por exemplo, o Salmo 139, que diz, Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há algum caminho mal, algum caminho errado. Eu acho que elas são orações, são falas que têm a ver com alguém que quer não enganar a si mesmo, fugir desse enredamento, né? Que muitas vezes nós caímos. E se a gente parar para pensar, o auto-engano ele é uma questão ética também, não é só uma questão psicológica e teológica, né? Eu digo ética sim, Levi, porque nós não gostamos, e a gente diz isso, né? Enganar os outros é errado. Enganar os outros se constitui num mal. Nós não queremos ser enganados por ninguém, né? Quando eu compro 1 litro de leite, eu quero que lá na caixinha ou na garrafa tenha 1 litro de leite, né? Não, seria muito mal a gente descobrir que ali tem 800 ml, por exemplo, de leite. O vendedor está me enganando. Só que é aspecto, né? É ético nesse sentido. Você deu uma sumida aqui, mas eu acho que você estava me ouvindo, suponho. Estava ouvindo, tranquilo. Perfeito. Essa coisa pega lá, isso aqui não tem o que está dizendo que tem, né? Ou seja, aqui não tá, aqui não é verdade, o que está sendo apresentado e vendido não é a realidade. Estou sendo enganado, né? E a gente fica muito indignado com isso. Só que nós incorremos esse erro. Levi, desculpa. Nós incorremos nesse erro, né, de um auto-engano, né, de enganar nós mesmos, enfim. Isso a gente faz muitas vezes. O pior é que às vezes a gente faz isso e não percebe que está fazendo, né? Porque o engano tem essa questão, né? Quer dizer, quem está querendo enganar o outro, ele não diz que está enganando. Ele vai dissimular o que está acontecendo. Então, há processos de auto-engano em que a pessoa que está se auto-enganando não percebe. O processo de cair em si... Oi, Levi, vamos lá. Só falar uma coisa aqui. Primeiro que eu não sei o que está acontecendo, está dando uma travadinha, não estou entendendo, mas tá dando para perceber. E tá dando... Alô? Levi? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu tava querendo... Nós estamos com a turma. Estamos com a turma de ouro aqui, ó. Ludmila também está por aqui. Uma turma boa aqui. Também está por aqui. Estou te falando. Meu Deus Geraldinho está aqui, de Boituva.
Tá Imagina, aumentando, viu? Tá eu não vou aumentando o falar. público de Daniéis para esses dois leões aqui, Levi. Pelo amor de Deus, Vamos, pelo amor vamos, de Deus. vamos ser devorados pelos Daniéis que estão aqui. Completamente, completamente. Mas que delícia poder receber a turma. Mas você estava falando, depois que deu essa travada, se você puder retomar a tua última frase, o último pensamento, para a gente poder tocar. Vai. Cara, eu acho que até me perdi um pouco o fio da meada, mas vamos lá, então. Estava falando sobre a questão. Estou me auto-enganando, eu acho, Levi. Ó, alguém está enganando a gente nesse negócio aqui. Ó, eu tô vendo. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu saquei que está atrás de você, que tem um quadro aí, que é do Rembrandt, que é um quadro famoso, que é A Volta do Filho Pródigo. Né? Isso aí. Eu gosto muito de uma expressão que na parábola existe, que eu acho que é assim a quebra do auto-engano. O que eu estava falando é assim, o ruim do auto-engano é que muitas vezes quem está nesse processo de se auto-enganar não percebe, porque o engano tem a ver com isso, né? Com a dissimulação. Quando alguém se dispõe a enganar o outro, ele faz o possível para não revelar o engano. Então tem gente que vive esse auto-engano e ele é tão sutil que a pessoa não percebe que está incorrendo num resto de interpretação, de comportamento, de visão de vida e de si mesmo. Né? O chamado filho pródigo da história tem um momento que o texto diz assim, e caindo em si, ele percebeu que estava vivendo uma situação muito pior do que na casa do pai dele. Esse cair em si. Porque o que acontece? Quando aquele rapaz ele sai de casa e ele fala assim, pai, me dá minha parte da herança, enfim, todo o que a história diz, que foi narrada por Jesus, quando ele sai de casa, ele está convicto de que o que ele está fazendo é o melhor. Não é só uma questão de rebelião, não é só uma questão de que ele está sendo rebelde, não. Ele acredita naquilo, que aquele é o melhor caminho, que aquele é o melhor jeito de viver. E aí ele vai, se afasta da casa do pai e vai embora. Acreditando assim, agora sim, eu tenho a minha vida, a vida que eu quero, faço o que eu quero e tudo mais. Lá na frente o texto diz essa expressão que eu acho muito significativa. Caindo em si, ele começa então, depois de todo um processo de reflexão, de perceber o que está acontecendo, ele cai em si. E aí a pergunta, né, Levi, se ele cai em si, aonde que ele estava, né? Pois é. Se ele caiu em si, aonde que ele estava? Ele estava fora de si, que eu acho que é um processo. Né, um caminho de auto-engano. E aí ele faz essa volta para casa. Então a questão do auto-engano, assim, muitas vezes a pessoa está vivendo processos assim e ela não está percebendo. Uma boa conversa, uma trombada na vida, né? Que mais, Vivi? São coisas que ajudam assim a cair em si. É um trauma. Outra coisa, você falou, né? Quais seriam? Como é que a gente vai cair em si? Quando vai cair? Quando acontece esse divino cair a ficha caiu. Nós mais somos mais antigos, ainda falamos esse papo de caiu a ficha, né? Caiu a Agora ficha, não tem né? mais isso. A gente tem que interpretar. Que a gente até entendia por quê, né? Cair a ficha. Agora, né? cai a ficha. Hoje em dia não tem ficha para cair. Não tem mais ficha para cair. Então, assim... a gente talvez usaria hoje assim, conectou, né? Conectou, pronto. O Wi-Fi entrou, conectou. Pronto. Ou senão a expressão desbugou. Ou seja, desbugou, pronto. Desbugou, É uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, né? Você falou, uma boa conversa. Eu não sei se uma boa conversa, uma só, vale. Eu acho que teria que ter muitas boas conversas. Né? Não, eu estou falando de uma boa conversa no sentido simbólico, assim. Às vezes é uma conversa longa, né, Levi? E você sabe disso. Às vezes a gente inicia processos de conversação, né? Isso. É uma conversa longa, aquilo que a gente chama de uma conversão, porque é uma conversa grande e que gera processos de conversão, que é de mudança na vida. Isso, é isso que eu quero dizer para uma boa conversa, né? De alguém uma boa oportunidade. Deixa eu falar uma coisa, que legal essa daí da conversão, e que a gente já tirou muito sarro com isso. Agora, uma coisa, Fernando, que eu queria só, desculpe te interromper, mas uma coisa que tem a ver com essa coisa, que não só uma conversão, que é uma conversa boa, mas momentos de luto, momentos de trauma, momentos de perda, momentos de abandono, e, de repente, um bom isolamento social poderia ser uma grande oportunidade para a pessoa cair em si, né? Não é verdade? Pode ser, Levi.
É. Mas mesmo Então, com o é mesmo... interessante porque, assim, quando você fala em isolamento social, de certa forma, esse isolamento me obriga a eu ficar comigo mesmo. E aí esse pode ser um tempo oportuno para, estando comigo mesmo, olhar para a minha vida, olhar para mim mesmo, olhar para o que está acontecendo, né? Ou não, tem gente que no isolamento está se distraindo ainda mais, está fugindo ainda mais. E é interessante a gente pensar que o autoengano, ele está muitas vezes relacionado a uma sobrevivência. Ou a ideia de que encarar a realidade e olhar com mais profundidade aquilo que eu sou, né, aquilo que é a minha vida, aquilo que eu tenho feito, as minhas decisões, o conjunto disso, e aquilo que me é feito também, né, tem a ver com uma sobrevivência, tem a ver com suportar o que está acontecendo. Então, muitas vezes o caminho eu vou às vezes consciente ou inconscientemente escolher esse caminho de me auto-enganar, né? De não olhar a realidade sobre a minha própria vida e aquilo que me cerca, né? Como uma forma de fuga, de escapar, né? Nós temos aliás, tem uma música do Legião Urbana que fala isso, né? Que a pior mentira é aquela que se faz a si mesmo, né? Mentir para si mesmo. Então é interessante esse reconhecimento, interessante a gente perceber, quando eu disse lá no começo que o auto-engano é algo que está muito próximo de nós, eu lembro também daquilo que o profeta Jeremias, que eu acho que é um excelente psicólogo, cara, além de profeta, mas Jeremias ele tem insights sobre a alma humana impressionante, né? E em dado momento, quando ele diz assim, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, essa capacidade de enganar não só o outro, mas de enganar a si mesmo, né? E ele arremata ainda no verso seguinte dizendo, mas o Senhor é aquele que discerne, reconhece todos os corações e tudo mais, né? Mas a gente tem outra figura que eu acho muito interessante. Eu acho assim tão rica, Levi, o repertório de personagens que a Bíblia Sagrada tem, porque a Bíblia ela não tem queridinhos, né? Ela revela a história dessas pessoas de uma forma muito íntegra, mas assim, íntegra no sentido que não é no sentido de envergonhar, mas é a vida como ela é, né? E tem um camarada na Bíblia que traz no próprio nome um sentido daquele que engana, né? Que é o Jacó, né? Esse é campeão. Jacó é o campeão, porque ele traz o nome aquele que engana, aquele que dá rasteira no outro, né? E pensando nessa lógica, Jacó é um camarada que engana a si mesmo. Existe uma coisa muito interessante na biografia de Jacó, quando a gente lê lá em Gênesis, que Jacó resiste em dizer o próprio nome. Não sei se você já percebeu isso, mas quando alguém pergunta, quem é você? Ah, eu sou filho da sua prima, eu sou filho do fulano de cá. Ele tem uma dificuldade de dizer, eu sou Jacó. E sabe onde é um lugar que ele vai dizer assim, eu sou Jacó? É lá no Vale de Jaboque. Isso aí. E ali, para mim, não é dizer o nome, ali é uma confissão, Levi. É sensacional. Porque quando ele é deparado com a própria verdade dele, né, quando ele se depara no enfrentamento que ele tem com Deus, e eu acho que isso é uma questão muito interessante, né? Esse enfrentamento, esse confronto que se tem com Deus é um confronto de verdades, né? Então, quando ele ali se encontra com o Senhor e tem ali um enfrentamento com a própria verdade, em dado momento, Deus pergunta para ele, quem é você? E aí ele fala assim, eu sou Jacó. Ou seja, eu sou esse camarada que tem enganado a vida toda e hoje eu quero olhar para mim e ver quem eu sou, né? O Estênio Marcius tem uma canção linda, que se chama Face a Face. Né? O pessoal que depois tiver curiosidade, procura lá Estênio Marcius, Face a Face, que ele conta a história de Jacó e desse encontro com Deus, né? Então ele sai ferido, sai mancando de um lado, mas sai curado por dentro,
daquele encontro. Então, assim, é um camarada que eu acho que nos ensina como que esses processos e esses descaminhos do auto-engano vão afetando a nossa vida e vai causando feridas, né? Se a gente olha para aquela família, aliás, uma família que tem outros enganos também, muito sérios ali, muito graves, né? E que vão gerando feridas, e que vão gerando mágoas, vão gerando fugas, né? Jacó foge de si mesmo, Jacó foge do irmão que quer matá-lo, porque foi enganado. Então, assim, e aí eu acho que quais são as formas, né, Levi, de quebrar isso? Então, ali foi uma trombada, né, cara? Jacó trombou com Deus no caminho. E tem várias maneiras. Sem eu acho que dúvida. é quando há oportunidades da gente sair da gente romper esse laço de se auto-enganar. Sim. E uma coisa que é fantástica é aproveitar, discernir essas oportunidades, e a maioria das vezes elas são aquelas mais amargas, aquelas mais pesarosas, aquelas mais difíceis. Sim. Agora, eu gosto muito disso, você falou legal. A Bíblia tem tantas personagens com repertórios tão extraordinários para poder levar a uma pessoa ter saúde, ter sanidade, a entender que santidade também é sanidade, e compreender que, sei lá, se não é só sanidade, mas enfim. Mas o que é interessante quando você fala isso, é muito bacana. Por quê? Porque, queira ou não queira, a Bíblia sempre foi um livro muito controverso. Ultimamente, nós estamos sempre foi aquele negócio, os teólogos diziam, a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas também é a mãe das heresias. Aqueles outros que falam, outros já chegaram a dizer que os que lutam de maneira genuína, verdadeira, justa, contra qualquer tipo de opressão, dizem ali a Bíblia é um livro de opressão. Mas aqueles que são a turma da pastoralidade, da espiritualidade cristã, que lê a Bíblia a partir das lentes de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, e aí olha para toda a Bíblia a partir das lentes de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, vai compreender que a Bíblia é esse livro extraordinário, maravilhoso, esse livro fantástico, com várias personagens que nos traz muita lição para a gente poder aprender, principalmente essa coisa de poder se conhecer. Nós estamos falando do auto-engano. Fernando, o auto-engano, ele é alguma coisa que somente o início de uma jornada do autoconhecimento, ou isso faz parte do processo, o autoconhecimento é fundamental para que, de alguma forma, possa revelar esses descaminhos aí que o auto-engano traz para a gente? Eu acredito que sim, Levi. E é interessante que na tradição cristã, e aí eu estou dizendo da boa tradição, não estou dizendo do tradicionalismo, né? Estou dizendo daquelas boas coisas que a gente vai herdando, que são legados, que são deixados por discípulos de Jesus ao longo da história. Se você pegar na literatura antiga, por exemplo, Agostinho fala do autoconhecimento, né, da necessidade. E eles colocam de uma forma, se você pegar Santo Agostinho, Mestre Eckhart, Teresa de Ávila, João Calvino, para trazer alguns assim mais reformados, enfim, mas até o João Calvino, eles falam uma coisa muito interessante, Levi. Aí eu acho que essa convergência que existe entre aspectos da psicologia e da teologia, que não é possível conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo. E não é possível conhecer a si mesmo sem conhecer a Deus. Conhecer de forma mais profunda. Isso eu estou falando de uma tradição longa, e desde Agostinho para cá que eu estou lembrando assim de bate-prontos. E há textos específicos que tratam disso, escritos desses caras, que falam sobre a necessidade desse equilíbrio entre conhecer a Deus. E o James Houston fala de uma forma muito, muito legal. Ele fala assim, a viagem que fazemos para o alto e a viagem que fazemos para dentro. Né? Nós não fazemos uma sem a outra. Então, eu penso que ela primeiro, respondendo, penso que é fundamental, né? Conhecer a si mesmo
porque conhecer a si mesmo faz parte desse desvendar daquilo que sou. E aí, se eu continuo, então, no processo de auto-engano, aí é intencional. Aí talvez já seja uma questão de caráter, porque assim, eu estou percebendo o caminho que estou fazendo, já descobri onde que eu estou. Então vamos voltar lá para o camarada que está aí no quadro atrás de você, o filho pródigo. Ele diz assim, ele caindo em si e diz assim, cara, mas eu vou continuar comendo alfarroba de porco aqui. Né? Então assim, naquele momento eu entendo assim, houve uma quebra do auto-engano. E aí tem a ver com conhecer a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, o que eu faço com isso? Né? Isso pode ser um potencial de promoção de mudança? Pode. Mas também pode ser simplesmente, então deixa como é que tá para ver como é que fica. E aí eu acho que é um processo de autodestruição, né? De que quer dizer, o que é que está acontecendo para que não haja uma transformação quando a pessoa descobre, ela percebe, né? E alguém vai falar assim, mas talvez ela não tenha forças, mas sabendo, ela pode pedir ajuda. Né? Lógico. Onde que eu posso recorrer para sair desse lugar onde que eu estou, que representa uma destruição daquilo que sou, né? Você sabe que você falando aí, os padres do deserto, todos os escritos que nós temos acesso, eles dizem isso mesmo. Que eles foram para o deserto encontrar Deus, encontrar o diabo. Ao lutar com o diabo, encontrar seus demônios. E ao encontrar os seus demônios dentro de si mesmos, de repente o portal se abriu porque eles começaram a se conhecer e deram de cara com Deus. O Santo Agostinho, que você muito bem disse, ele tem aquela frase fantástica, conhece-te, aceita-te, supera-te. Santo Agostinho de Hipona. E o que é muito louco nisso e importante é que, e aí eu fiquei pensando enquanto você falava, e eu fiquei pensando nessas coisas, eu falei assim, olha, é verdade, porque o auto-engano, ele tem esse enfrentamento pelo autoconhecimento, pelo processo do autoconhecimento. Então, se você está no auto-engano, você cria uma máscara, essa máscara pode cair com uma conversona longa, mas que leva tempo, pode cair com uma tragédia, com um problema, com uma dor, com uma impotência que surge, um luto que surge de repente na sua vida, aí daqui a pouco cai a ficha, você cai em si, e aí você entende que está dentro de um processo disso aqui, ó. É como se startasse de maneira mais clara e nítida o processo do conhece-te, que vai te levando para o aceita-te, que vai te levando para o supera-te. Então, não adianta você se conhecer assim mesmo e ainda continuar. Então, você está agora... Quando eu duvido, Fernando, não sei, me ajuda. Um cara que diz que tá, não, pronto, agora eu estou bem resolvido e eu descobri que eu estava me enganando e o cara não muda, como o cara do filho pródigo, o camarada continua lá no mesmo lugar e não muda, ele já está arrumando um outro tipo de máscara de auto-engano, não é isso? É interessante, estava pensando, porque parece que ele está entrando em outro ciclo, né? No outro ciclo de se auto-enganar. Então, e nós temos essa capacidade, nós seres humanos, nós temos essa capacidade, né? De fazer, de entrar nesses processos que são, é uma espécie daquela, talvez usando uma linguagem dos Salmos, né? Um abismo chama outro abismo. Isso. No sentido que não tem fim. Então é possível, sim, né? Que a partir dali haja talvez uma espécie de uma racionalização, uma autojustificação, uma coisa para continuar naquilo, e a vida, ela não flui, a vida ela não acontece. Né? Eu acredito que pode acontecer. E é interessante porque quando você também está falando daquilo que a Escritura traz, Levi, né? essa fala sobre como que a Bíblia, o texto sagrado, ele é rico, né? Não quando ele é olhado de um ponto de vista de um tradicionalismo, mas a partir das lentes de Jesus de Nazaré, né? Aquilo que a gente chama na academia da chave hermenêutica, que é Jesus, né? Paralelo a isso, eu acho que tem um ambiente que é muito propício para o auto-engano, que é o ambiente da religiosidade. Boa. Né? O ambiente da religiosidade, e eu não estou falando da religião, porque eu tenho tentado um exercício pessoal, Levi, olhar a religião de uma outra maneira, a religião como um fenômeno humano, e que a gente encontra a expressão em diversas culturas, povos e fés e tradições diferentes. Mas eu estou falando dessa religiosidade que fecha os olhos para a realidade, né? E deixa de ver o outro e deixa de ver a si mesmo.
né? Eu estou lembrando aqui agora de Mateus, capítulo 23, lá no Evangelho de Mateus, há um discurso ali muito, muito duro, vamos dizer assim, e é duro, de Jesus de Nazaré, em relação ao modo de vida dos religiosos que viviam uma religiosidade, sobretudo fariseus e os doutores da lei, né? Os teólogos, que eram os escribas, né? Se a gente olhar uma série de ais que Jesus faz ali, ai de vós, hipócritas, é interessante a figura do hipócrita, que o hipócrita ela é a palavra grega usada para o artista do teatro que assumia um personagem. E muitas vezes o auto-engano é quando eu assumo esse personagem e eu não estou percebendo que na realidade o que eu estou vivendo é uma persona, não é a realidade daquilo que sou. Então esse ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, é que vocês estão vivendo um auto-engano e a religião está oferecendo subsídios de monte para que isso aconteça. Então eu penso que, sobretudo, eu imagino que pelo fato de nós termos uma história, eu e você, estou falando de você, Levi, talvez muita gente que tem aqui esteja nesse ambiente da religião, né? De ser um ambiente que precisa ser olhado com cuidado, porque ele oferece recursos, oferece munição para eu me auto-enganar, né? Essa é uma coisa que eu acho ótimo você ter entrado por aí. Essa religiosidade que tem esse ethos de religiosidade tóxica, esse ethos tóxico de religiosidade, que tem o fanatismo envolvido, que tem o fundamentalismo envolvido, que tem uma espécie vamos dizer assim, a pauta moral como ponto principal, mas não essa moral, esse moralismo complicado, esse moralismo doentio, adoecedor. Esse ambiente todo a gente já sabe, estamos sofrendo com isso no nosso quintal, no nosso arraial. Por quê? Porque é exatamente essa coisa. E vão trazendo não só essas doenças, outras enfermidades, mas também adoecendo as outras. Ou seja, passa a ser um ambiente de adoecimento. Ou seja, Isso. E o pior é que quando essas pessoas elas mudam de uma igreja para outra, chegam para caminhar com a gente, não que a gente seja melhor ou que seja, nós também estamos lutando para poder trabalhar as nossas, tentar olhar o nosso auto-engano. Sim. Mas as pessoas têm dificuldade e sofrem e fazem os outros sofrer com tanta convicção. Isso. Eles são terrivelmente convictos. Pensei que você ia falar outra coisa. Eles são terrivelmente evangélicos. O Geraldinho já mandou isso aqui. Exatamente, está colocando aqui, né? Não, sem dúvida, né? É um ambiente tóxico, vamos dizer, é um ambiente patogênico, né? Usando uma expressão mais técnica, vamos dizer, mas assim, é um ambiente que gera adoecimento, né? Porque desumaniza, porque não ajuda, muitas vezes, a pessoa a olhar para si mesma, né? E identificar quem ela é, o que é que está acontecendo, né? Eu acho que tem algumas perguntas, de forma muito simples, né? O que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo, né? Que são perguntas que me ajudam a fazer um encontro mais íntimo comigo mesmo, né? Porque às vezes nós pensamos coisas, nós sentimos coisas, Levi, das quais a gente tem vergonha, a gente fica constrangido, a gente fala assim, não, isso não pode estar passando por mim. Qualquer que seja o pensamento, não estou nem pensando em coisa absurda, mas tem gente que tem uma sensibilidade assim, que é criada nessa religiosidade, que não se depara e não tem contato com a sua própria humanidade. E aí, de volta para os Salmos, eu costumo dizer, Levi, que os Salmos são o divã da Sagrada Escritura, né, cara? Ali o autor, ele deita, cara, e aí ele fala, e ele diz o que está aqui dentro, né? Então, essa possibilidade e do falar, né? Por isso, quando eu falei da boa conversa, é nesse sentido, porque numa boa conversa eu posso verbalizar, muitas vezes, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, né? E eu penso que essa é uma forma bem interessante de ir se descobrindo. E quanto mais eu me descubro, quanto mais eu sei quem eu sou, mais fortalecido
eu me torno para resistir a esses laços do auto-engano que tentam me cercar, que tentam me pegar, né? Porque e aí entra nesse processo, eu preciso me auto-enganar para sobreviver a determinadas circunstâncias, as quais encará-las é insuportável, mas me conhecendo melhor, me fortalecendo mais, eu consigo olhar o que é o auto-engano e também em fazer o enfrentamento disso, que às vezes é muito difícil, e é mesmo, em dado momento. Mas o que uma situação difícil faz, né? A gente falou de um trauma, um luto, uma situação crítica da vida, uma crise, ela rompe essa casca, né? Então é muito dolorido, é um processo difícil muitas vezes, porque às vezes essa casca está tanto tempo em nós que ela meio que aderiu à nossa pele, né? Isso aí. E quando ela é rompida, é como se ela rasgasse a nossa pele e levasse parte da gente, mas muitas vezes é o processo de libertação, que é a verdade, né? Esse deparar-se com a verdade. E essas coisas... Não, eu ia falar por isso que talvez Jesus está dizendo assim, vocês quando conhecerem a verdade serão libertos. Exatamente. Aliás, o melhor jeito de usar esse versículo, né? Esse jeito aí, de Jesus e o que você acabou de fazer referência. Essa verdade que é libertadora, né? Que mostra o quanto nós estamos vivendo essa máscara e alimentando isso. E o terrível é que a gente coloca essa máscara, ela se transforma num padrão de comportamento, consciente e inconsciente, que a gente fala assim, bom, então eu serei o melhor, eu serei aceito, eu serei o cara mais amado, eu serei amado, aceito, e serei o melhor, eu serei o porretão, ou seja, eu serei a cara, se eu cumprir esse padrão de comportamento. Só que a gente esquece que a construção desse padrão é em cima de uma mentira, é em cima de um engano. Isso. Então o auto-engano define o padrão e o padrão escraviza quem está se enganando. Exatamente, Levi. Então, e aí você está me fazendo pensar assim, porque a gente falou um pouco desse ambiente mais religioso, mas vamos para um ambiente secular, a gente encontra nele também. Né? Nós vivemos uma sociedade, por exemplo, que impõe a cada um de nós determinadas tiranias. Né? A gente fala assim, a tirania da beleza, a tirania da felicidade, enfim, essa imposição que é colocada e que quem não se acha nisso, por não suportar estar fora, por viver fazendo comparações, e a comparação que eu faço com outra pessoa, né? Eu e outra pessoa, ela me joga nesse caminho assim, eu preciso sobreviver a isso. Então eu vou criar a partir daí uma ficção, vou criar uma ideia que ela não corresponde com a verdade, ela é incongruente com aquilo que sou, mas de certa maneira ela serve para eu suportar esse fato que para mim é pesado demais. Então assim, a gente vive numa sociedade que não é só a sociedade religiosa, o meio religioso, que estabelece para cada um de nós padrões que são irreais, que não são verdadeiros. E se a gente não está atento a isso, não discerne essas coisas, a gente entra nesse ciclo, né, de se auto-enganar para poder se manifestar, se impor e de alguma maneira achar que tem um lugar ao sol, vamos dizer assim. Né? Então, assim, a sociedade, de forma geral, ela... Aliás, para isso que a gente está aqui agora, as redes sociais, Levi, né? Tem um documentário aí que está sendo falado e que eu acho que vale a pena ser visto mesmo, que é o do dilema das redes sociais, que eu acho que eles trabalham esse elemento, entre outras coisas, né? O quanto que a rede social ela contribui para uma distorção da realidade da autoimagem, né? E que eu acho que muitas vezes a forma de trilhar um descaminho do auto-engano é viver de rede social. Né? Exatamente. Uma coisa que é exatamente, ou seja, a gente definiu, a gente entrou dentro desse limbo de auto-engano, definiu, passou a viver em cima disso de maneira mais consciente, mais inconsciente, definiu um padrão para poder manter essa máscara, travou, não sei se travou, mas manter
essa máscara, Mas eu manter estou e te defender ouvindo. esse padrão. Uhum. Avisado para poder manter esse padrão. Eu tenho que manter esse padrão. Nas redes sociais eu tenho que manter essa imagem que eu estabeleci, que eu quero que todo mundo creia e acredite e me veja assim. Tão Uhum. Instagram, tão Twitter, tão Facebook, tão, sei lá. E esse Isso. padrão começa a ser mantido pelos likes. E se pintar algum cancelamento, eu posso até cancelar com a minha própria existência, a minha vida. Então, Isso. é uma coisa importante. O dilema das redes é fundamental. E o lance das redes sociais, Levi, é assim, eu diria assim, é tão perverso porque eu acho que é um dos lugares onde a gente pode Eu ter não estou te muita ouvindo, eu noção não de... estou te ouvindo. Você está me ouvindo agora? Alô? Olha, a nossa conexão está Deu nos uma enganando bugadinha aqui aí, hoje, mas Levi. Nossa tá, conexão está nos totalmente, enganando totalmente. aqui. Mas eu estava falando, Tá, Levi, que eu tá. acho assim, isso é uma percepção muito empírica da minha parte, mas eu acho assim que as redes sociais hoje, elas nos oferecem esse ambiente em que eu sei que eu estou sendo enganado, eu sei que eu estou me auto-enganando, mas eu me alimento desse negócio, né? Porque eu acho que ela tem um elemento assim de causar essa dependência, esse vício, né? Em termos de acesso, de like, de criar esse universo que é conforme a minha imagem e semelhança, né? Daquilo que quero que pensem de mim, vamos dizer assim, e que é o que eu gostaria que talvez de pensar acerca de mim mesmo, né? E não sou assim. Perfeito. E outra coisa, é viciante. É viciante, ou seja, quando o auto-engano se transforma num vício, numa coisa que dá prazer, Uhum. numa coisa que te alimenta, onde você fala assim, nossa, que felicidade. Você começa a sentir uma certa felicidade, um Isso. certo prazer com o auto-engano. Ah, por quê? Ah, o que tem de mais, né? Permanecer Uhum. com esse enganinho. Ninguém é perfeito, É. ninguém é de ferro, né? E aquilo que era para ser essa consciência que você está falando agora, né? Ah, ninguém é perfeito, ninguém é de ferro. Não é no sentido de identificar a si mesmo como imperfeito, mas é quase que uma justificativa para continuar vivendo mediocridades que são resultado desse auto-engano, né? Sim. E mediocridade, estou dizendo assim, alguém que poderia viver mais do que aquilo que está vivendo, ser mais do que aquilo que está vivendo, sentir mais do que aquilo que está sentindo, amar mais do que aquilo que está amando, né? Então, eu penso que muitas vezes a mediocridade ela é um resultado de um auto-engano, de um não conhecer a si mesmo e continuar vivendo de forma limitada, né? Limitada que eu digo assim, a pessoa podia expandir, podia crescer um pouco mais. E processos de crescimento são muito bonitos, né, Levi? Quando a gente vê que alguém sacou, percebeu, caiu em si, e aí desabrocha, e aí cresce, e aí gera fruto, né? Eu acho isso Beleza. muito, muito enriquecedor e bonito, né? E é encorajador a gente perceber essas coisas. Maravilhoso. Você vê quando o nosso Senhor Jesus contou a parábola do filho pródigo, quantas pregações, quantos sermões, quantas reflexões, quantas meditações, quantas conversões, conversonas e conversões, É, quantas coisas que foram acontecendo e que leva, de repente, um Rembrandt a fazer aquela obra tão isso. extraordinária que até hoje encanta e que faz com que Henri, ficando parado, só olhando para ela, escreva um clássico tão extraordinário, aquele, ou seja, é uma coisa exponencial de beleza, sabedoria, crescimento e de Isso. prazer e de beleza, de tudo. Ou seja, que grande oportunidade nós temos se nos libertarmos do auto-engano ou só por hoje, só por agora, estarmos Isso. nos libertando do auto-engano, o quanto isso vai provocando coisas exponenciais de maravilhosas que darão prazer
para encher o coração da gente e de tantos outros que a gente nunca vai conhecer. Pois é. E tem a ver com as questões da verdade, né, Levi? Eu fico pensando isso, o quanto que a verdade ela é importante na nossa vida. E eu completaria a verdade em amor, como diz o nosso velho irmão Paulo, né? Pronto. A verdade em amor, porque uma verdade sem amor, ela pode ser cruel, né? E um amor sem verdade, ele não existe, porque o amor em si é verdadeiro, né? Isso. Então, essa conjugação da verdade, daquilo que é verdadeiro sobre nós e sobre a vida, e que é um processo, é uma caminhada, e que daqueles que têm a Jesus como mestre de suas vidas, né, e entendem, num exercício de fé, que ele é a própria personificação da verdade, porque ele diz isso, né? Eu acho isso fantástico quando Jesus diz assim, ele não fala, eu vou contar a vocês uma verdade. Ele diz, não, eu sou a verdade. E eu penso aí a verdade sobre a vida, a verdade sobre o ser humano e a verdade sobre Deus, né? Então, assim, eu acredito que num encontro com Jesus de Nazaré, a gente pode começar a trilhar um caminho muito rico, saudável e amoroso de descobrimento da verdade sobre quem eu sou, sobre quem é o meu próximo, quem é esse Deus que nos ama e que me possibilita, à medida que eu conheço e sei mais da verdade sobre mim mesmo, amar o outro, né? Amar a outra pessoa. Que eu acho que essa relação de amor e verdade é fundamental para romper processos de auto-engano, né? Isso aí. Ô, Fernando, eu queria muito agora que o tempo nosso é sempre limitado aqui. O pessoal que está por aqui, tanta gente querida, nós estamos com gente preciosa. Demais, demais. Por exemplo, Carlinhos será na próxima segunda, Ludmila me parece que será na outra, que também está por aqui. Geraldinho já foi na segunda passada, Esther foi a que estreou esse novo horário. Então, alegria, uma honra poder estar sendo prestigiado por esse pessoal. E Fernando, como sempre, bom pra caramba conversar com você, Fernando. Bom pra caramba. Eu também acho, Levi. A recíproca é verdadeira, meu amigo. Bom pra caramba. Agora, faz aí as suas... É tão bonito falar, né? Faça as suas considerações finais, meu amigo. Considerações finais? Eu acho que eu acabei de fazer, Levi. Eu acho que eu vou reiterar essa questão da verdade em amor. Eu penso que o auto-engano é um processo que ele é uma tentativa, muitas vezes, de sobrevivência, né? De lidar com questões que são muito difíceis, ou que são impostas pelo meio onde eu estou, ou que brotam dentro de mim mesmo, né? E nesse diálogo entre aquilo que eu sou e o meio onde eu estou. Eu penso que verdade e amor são muito importantes. Então, enfim, eu vou ser repetitivo, mas minhas considerações finais seriam essas. Eu acho que fazer um caminho daquilo que é verdadeiro, né? Daquilo que é verdadeiro sobre si mesmo, tendo em mente isso, palavras do próprio, daquele que é a verdade, dizendo, conheçam o que é verdadeiro, né? E a verdade, ela liberta vocês. Né? Então, nós por várias razões, nos enganamos, nos escondemos a verdade e nos aprisionamos. Né? Auto-engano é um processo de se auto-fechar, de se auto-aprisionar, de certa maneira, já que não tem a ver com a verdade. Né? Verdade. Verdade. Então, pessoal, obrigado, Fernando. Fernando, obrigado. Pessoal, é o seguinte, isso tudo que nós conversamos ficará na minha página principal do Instagram, IGTV, e depois eu vou passar para o meu canal no YouTube, tá certo? E você vai poder pegar lá e repartir para todo mundo para fazer com que isso possa ser, enfim, e toda essa riqueza que o Fernando trouxe para a gente aqui hoje, isso aí tem que ser compartilhado. Então, um beijo bento para todo mundo. Fernando, obrigado de coração, hein, meu? Pessoal que chegou agora, Lins,
volta lá, vai ficar aí, assiste desde o começo. Ó, Vale o a pena, Rodrigo tá pastorzão. aqui, lá de BH, isso aí. Ó, Levi, Manda. e você tá fazendo uma coleção aqui, né, por quem que Uhum, você tem chamado e pessoas que você tem convidado, cara, que isso tem que ser uhum. espalhado e tem que ser divulgado, porque todo mundo que você está chamando aqui tem algo É, muito bom para ser ouvido, isso, para ser vivenciado. E é isso aí, cara. sim. Continue na sua jornada, meu amigo. Tamo junto, e você vai voltar. A gente vai com essa turma indo e vindo, indo e vindo, fazendo rodízio. É isso Beijo, daí. Bento, para Nos todo vemos em mundo. breve. Beijo, Bento. Segunda que vem, Carlinhos. E abraço grande para todo mundo aí. Beijo, Bento. Brega também passou por aqui. Beijo pro Brega. Tudo gente boa do coração. Beijo, Ô, beijo, Bento. Valeu, Fernando. até. Valeu, Levi. Tchau, tchau.